Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma alegria poder receber todos vocês que estão se sintonizando para ouvir mais uma mensagem da Palavra de Deus. Compartilhe o link que você tem aí, onde você está assistindo, no YouTube, o Facebook, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, para que eles possam também ouvir a Palavra de Deus mais uma vez, tá bom? Hoje o nosso tema vai ser vida cristã e maturidade emocional. Então, vida cristã e maturidade emocional, ok? Enquanto você vai pegando a sua Bíblia aí, abrindo o seu dispositivo eletrônico para nós já estudarmos a palavra de Deus, eu vou aproveitar e vou fazer uma oração aqui para nós começarmos, tá bom? Pai querido, obrigado mais uma vez pelo seu eterno poder, a sua eterna misericórdia para conosco, e agora, Pai, que o Espírito Santo de Deus nos use através desta mensagem, dessa transmissão, para falarmos alguma coisa que vai nos ajudar a crescer em conhecimento, em atitude, crescer na fé e na vida cristã. Abençoe todos aqueles que estão nos assistindo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Ok, então seja bem-vindo, que bom que você está aqui em nossos canais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja bem-vindo mais uma vez, compartilhe o link com seus amigos, não deixe de fazer isso para que esse canal possa crescer cada vez mais, tá bom? Então o nosso tema hoje vai ser vida cristã e maturidade emocional, ok? Eu convido você para abrir a Bíblia lá em Gênesis, para nós começarmos a mensagem. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos usar como introdução a história de José. Gênesis 37, versos 2 a 4. Você tem aí na tela, acompanhe na sua Bíblia também, confira aí o tema, né, o que nós vamos ler aqui, você pode conferir na sua Bíblia, tá bom? Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então, aqui está a descrição da vida de José, Gênesis 37, versos 2 a 4. Vamos analisar rapidamente aqui esses versos. Bem, José, você sabe, ele era um adolescente, a Bíblia diz que nessa época ele tinha 17 anos de idade, ele era de uma família de muitos irmãos, ao todo eram 12 irmãos, né? Ele mais 11, eram todos filhos de Jacó, e Jacó, claro, tinha as suas virtudes, sem dúvida alguma, mas também tinha alguns defeitos. E um dos problemas que Jacó apresentava é que ele manifestava preferência pelos seus filhos. Vamos lembrar que Jacó teve 2 esposas e ainda teve filhos com as servas de ambas as esposas. Ao total, Jacó teve filhos com pelo menos 4 mulheres. E então viviam todos os 12 ali. Os 12 nem todos eram filhos da mesma mãe, e isso fazia com que houvesse uma rivalidade muito grande na família. Imagine você, né, tendo 6 filhos de uma mulher, 2 filhos de outra, e mais 2 filhos de uma serva, e mais 2 filhos de uma outra serva. Então havia uma rivalidade muito grande ali, né? Aqueles que eram filhos da mesma mãe, logicamente, se aliavam entre si, e viam aqueles meio-irmãos como opositores, quem sabe, né, como rivais, ok? Então, José só tinha um irmão totalmente ali, que era Benjamim, que também era filho da mesma mãe, né, de Raquel. Então, era uma família, assim, bem complicada, não era fácil. E Jacó ainda manifestava simpatia, né, manifestava preferência por José e Benjamim, que eram os 2 filhos de Raquel, a mulher que ele realmente mais amava. Então, isso trazia uma série de problemas ali de relacionamentos nessa família. Além disso,
aqui o texto diz que Jacó mandou fazer uma túnica de mangas compridas para José. Essa túnica certamente era uma túnica muito colorida, porque ali no Oriente Médio, né, no norte da África, no Oriente Médio, a túnica, quanto mais colorida ela for, mais importante ela é. Digamos assim, que ela representa a maior autoridade, né? A pessoa mais importante da família vai usar a túnica mais colorida. E eu acredito que essa túnica colorida que Jacó fez para José despertava muita inveja nos seus irmãos. Então, esse é o quadro que nós temos aí dessa família que é apresentada na Bíblia Sagrada. Uma família cheia de problemas disfuncionais, né? Cheia de questões disfuncionais ali para serem resolvidos. O próximo texto que nós vamos ler, aliás, a continuação, né, desse mesmo texto, diz assim: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pois é, o que nós estávamos falando aqui, essa característica daquela família, que havia ali filhos de várias mulheres diferentes, havia preferência do pai por José e Benjamim, e essa preferência era explícita, todos sabiam disso, inclusive pelo presente que ele havia ganhado do seu pai, essa túnica bonita, né, colorida. Então, os outros irmãos passaram a odiá-lo e ter raiva dele e não podiam mais conversar com ele de forma pacífica. José era um dos mais novos irmãos e havia também a tradição de que os mais velhos, né, o mais velho primogênito, é que tinha a preferência, a autoridade maior era dele e também dos outros que eram mais velhos. Então, José, além de ser mais novo, ele era filho de Raquel, só tinha um irmão, Benjamim, que também era filho de Raquel, os outros todos não eram, e então havia muita confusão naquela família. Eu queria destacar para vocês aqui uma coisa, eu peguei essa história de José para nós analisarmos aqui, nesse vídeo, nessa mensagem, porque aqui está a típica família que certamente vai gerar muitos problemas emocionais. Sabe, a vida, ela traz muitas dificuldades para nós. Nós não temos uma vida perfeita, porque ninguém é perfeito nesse mundo. Nós não temos pais perfeitos, nós não somos pais perfeitos, ninguém é pai e mãe perfeito, não existe isso. Nós convivemos com as limitações que todos nós temos, não é? E claro que quanto menos a gente errar, melhor. Mas no fim todos nós somos pecadores, somos limitados e acabamos cometendo deslizes, erros, né? E temos que aprender com os erros, temos que crescer. Mas essa família aqui, como todas as demais que existem na face da Terra, né? Não só naquela época, mas hoje também, me faz tirar uma conclusão de que com todos os nossos problemas familiares que nós temos, com os problemas emocionais com os quais nós crescemos, às vezes tem famílias que têm segredos, não é? Tem segredos ali na família, e às vezes os segredos só algumas pessoas conhecem, às vezes só uma pessoa da família sabe um segredo que só ele sabe, e esse segredo pode afetar todo o relacionamento da família, não é? Então, os segredos familiares, os problemas, os traumas que acontecem, tantas coisas que acontecem, fazem com que nós sejamos carentes de forma emocional, né? Emocionalmente carentes. E não só carentes, mas nós tenhamos imaturidade emocional. Nós precisamos desenvolver a maturidade emocional na vida. E eu já percebi, por experiência, que a maturidade emocional, ela afeta diretamente a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. E tem pessoas que às vezes não conseguem crescer na vida espiritual ao longo da sua jornada, porque existem barreiras emocionais que precisam ser vencidas, não é? Então eu queria usar essa história aqui de José para a gente refletir um pouquinho sobre a questão emocional. Será que nós não temos
crescido mais, não temos desenvolvido mais na nossa fé, na nossa espiritualidade, porque nós estamos enfrentando barreiras emocionais para as quais nós não conseguimos soluções? Será que é esse o nosso caso? Veja aqui, vamos primeiro analisar, eu vou colocar vários gráficos aqui para nós vermos sobre a questão da maturidade e imaturidade. Veja só que interessante aqui, ó. A imaturidade. Então, vamos ver. Quem é imaturo? Normalmente é alguém que exige atenção, mas evita qualquer sinal de fraqueza. Então, o imaturo é assim. Ele exige muito atenção das pessoas ao seu redor, mas ele é assim, gosta de demonstrar que ele é forte, né? Não gosta de demonstrar nenhum tipo de fraqueza, ele não gosta de sentir-se vulnerável. Então, isso é uma pessoa imatura. O que mais? Diz aqui, tem dificuldade de mostrar e aceitar amor. Então, a imaturidade é assim, sabe? A imaturidade emocional leva a pessoa a não demonstrar muito amor pelos outros e também não aceitar o amor que vem dos outros. Então, isso é um sinal de imaturidade. Já a pessoa que é madura emocionalmente, o que, que acontece? Aqui no nosso texto, né? Nós lemos assim, ela permite mostrar a sua vulnerabilidade e compartilhar afeto. Então, isso é sinal de uma pessoa madura emocionalmente. Ela sabe expressar amor e sabe também aceitar amor de outras pessoas. Então, aí a gente tem que analisar agora, né? De que lado nós estamos? Nós estamos mais para o lado imaturo ou mais para o lado maduro? Outra comparação aqui. O imaturo, ele não lida bem com críticas e com frustração, certo? Ele não lida bem com críticas. Quando ele é criticado, ele se altera muito facilmente. E frustrado também, né? Quando ele passa por frustração, ele não consegue lidar com frustração. Ele tem ciúmes, é vingativo e tem o humor inconstante. Então, essa é uma pessoa imatura, certo? Agora, já uma pessoa madura, as suas emoções são fonte de energia. Quando ele se sente frustrado, por exemplo, ele busca uma solução. Ele não fica mergulhado na frustração, né, na autocomiseração, né, como diz, mas ele busca uma solução para isso. E ele faz das suas emoções uma fonte de energia. E quando vem uma emoção negativa, ele consegue transformar aquilo, consegue passar por cima, né, transpor o obstáculo, e logo ele está novamente equilibrado emocionalmente. Então, isso é uma pessoa madura. Como que nós estamos agindo, né? Faça uma reflexão você. Você está mais para o lado imaturo ou está mais para o lado maduro? Uma outra reflexão aqui, uma outra comparação, né? O imaturo, ele evita problemas nos relacionamentos que exigem integridade. Ou seja, quando é hora de tomar uma decisão assim firme, principalmente em questões morais, questões que envolvem integridade, a pessoa imatura, ela evita tomar essas decisões, evita entrar em problemas que tem que envolver decisões dessa ordem, porque é uma pessoa imatura, não gosta de tomar decisões, tomar partido, né? Já a pessoa madura, ela confronta e analisa os problemas de imediato, e ela escolhe a melhor solução possível dentro do quadro que ela tem. Então, isso é uma pessoa madura. Como você tem agido na sua vida? Você é mais imaturo ou mais maduro, emocionalmente falando, né? Você foge de problemas assim, que envolvem decisões, tomada de decisão moral, principalmente, certo e errado? Você foge disso, tem medo? Ou você, quando esses problemas vêm, você confronta, olha, analisa, pensa e toma a melhor solução possível, escolhe a melhor solução possível. Qual é a sua realidade? Uma outra comparação aqui, o imaturo, ele não aprende com as experiências. Ele crê que tudo, crê que são fruto, na verdade, né, as experiências são fruto de sorte, azar ou então fatalidade. Pouca responsabilidade individual.
Então, assim, o imaturo age dessa forma. Já a pessoa que é madura, ou madura emocionalmente, busca responsabilidades e segue em frente com os erros. Quando ele erra, não é que o maduro não erra. Errar, todos erram. Seja imaturo ou maduro, sempre erra. Lógico que a pessoa que é madura emocionalmente, ela vai cada vez melhorando mais na vida, né? E vai cometendo menos erros. Mas ela também erra. Mas quando ela erra, ela sabe que errou e sabe analisar isso e rever as suas posturas e tocar para frente, não deixar que isso paralise a sua vida, que determinado erro congele a sua vida de tal forma que ela não consegue mais agir. Então, o maduro sempre vai para frente, certo? A vida é um eterno aprendizado. Então, não foge de responsabilidade e, quando erra, sempre dá a volta por cima. O imaturo não, como nós vimos, crê que as coisas são fruto de sorte, azar, fatalidade, né? Normalmente é aquela pessoa que não assume responsabilidade pelos seus erros, ok? Muito bem, mais uma comparação aqui. O imaturo evita a realidade, é pessimista e raivoso. Ataca os outros quando se sente frustrado e é muito ansioso normalmente. Então, essa é a pessoa imatura emocionalmente, ok? Já aquele que é maduro é tranquilo e autoconfiante, acredita que consegue o que quer. Olha, tem segurança, né? Então, ele sabe o que quer e corre atrás e consegue, normalmente, conseguir. Pessoa imatura acaba sempre desistindo, é pessimista, raivoso, ataca as outras pessoas quando é frustrado, normalmente se perde com ansiedade, toda essa situação aí. Muito bem, mais uma comparação. O imaturo, ele é dependente facilmente, influenciável e indeciso. Então, só aqui já tem 3 características, hein? Ó. É dependente facilmente, aliás, vamos colocar de uma forma melhor aqui, né? Ele é dependente, ele é facilmente influenciável e é indeciso. Não se sente responsável pelos seus atos ou deficiências. É super sensível a críticas e, ao mesmo tempo, insensível aos sentimentos das outras pessoas. Então, isso é alguém imaturo emocionalmente. Já a pessoa que é madura, ela é independente, mas ela sabe trabalhar em grupo quando precisa. Né? Nem tudo na vida a gente consegue fazer sozinho. Muitas vezes é até melhor fazer em grupo algumas coisas. Né? Então, a pessoa que é madura emocionalmente, ela sabe agir sozinha, ela é independente, responsável, autônoma, só que quando precisa trabalhar em grupo, ela também sabe trabalhar em grupo. É cooperativo, empático, aquela pessoa que sabe sempre olhar o sentimento do outro, né? E é sensível às necessidades dos outros também. Então, esse é alguém maduro. Olha aí, será que nós já chegamos nesse nível de maturidade emocional? Certo? Sinais de maturidade emocional. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Lembrem-se vocês que eu estou colocando esse raio-x aqui para a gente analisar, cada um analisar a si mesmo. Por quê? Eu coloquei um exemplo bíblico no começo, que é o exemplo de José. José era um adolescente mimado, irresponsável e que vivia brigando com seus irmãos, certo? Porque havia muita rivalidade ali, né? O ambiente que ele vivia não era um ambiente fácil também, era um ambiente bem tóxico, para ser bem sincero, né? Mas José precisava crescer muito emocionalmente. Ele precisava viver longe das asas do seu pai. Por quê? Porque ali na casa dele, ele sabia que ele era o protegido do papai. Jacó tinha ele como preferido, e também Benjamim. Então ele sabia disso. Então uma criança, um adolescente que vive num ambiente assim, ele não tem a capacidade de crescer, ele não tem espaço para se desenvolver. E José precisava se desenvolver. Foi por isso que Deus permitiu que José fosse vendido para o Egito. E lá no Egito ele teve que aprender na marra, longe do seu pai, que era a referência dele, aquele que tinha as asas, né, sobre ele para cuidar dele. Lá no Egito era só José e Deus, e José teve que aprender a duras penas a viver, a conviver com a frustração, a aprender a lidar com a frustração,
Notem vocês que lá no Egito, ele foi frustrado várias vezes. Primeiro, ele fazia um bom trabalho na casa de Potifar e foi acusado injustamente. Injustamente, né? Imagine você o nível de frustração que você sentiria nessa hora se você fosse acusado injustamente como ele foi. Mas ele teve que lidar com isso. Foi preso injustamente. Depois, lá na prisão, mais frustração ainda, porque as coisas não aconteciam na época, no horário, no tempo que ele queria. Deus estava guiando a vida dele e estava preparando ele para uma missão maior, mas ele precisava se desenvolver emocionalmente. Notem vocês que o nosso tema de hoje aqui é justamente isso. Nós só vamos crescer mais na nossa fé, na nossa experiência cristã, se nós crescermos mais na vida emocional também. Maturidade emocional. As duas coisas andam juntas. Quanto mais maturidade emocional você alcançar, mais espiritualidade você vai ter. E quanto mais espiritualidade você tiver, mais maturidade emocional também você pode ter. É um ciclo, né? As duas coisas se alimentam. E o contrário é verdade também. Se nós temos pouca vida espiritual, provavelmente nós nos tornamos imaturos espiritualmente. E quanto mais imaturo você é, assim, emocionalmente falando, menos espiritualidade você consegue atingir na sua vida, né? Então também se autoalimenta, é um ciclo. Então você tem que romper esse ciclo e tem que começar a crescer nas duas áreas, tanto na espiritualidade como também na questão da maturidade emocional. E José aprendeu isso, repito, aprendeu a duras penas, ele foi jogado na aflição, no fogo lá, né? Ele teve que aprender sozinho. Ele, Deus, e ele teve que crescer. E ele cresceu bastante. Cresceu emocionalmente. Tanto ele cresceu que depois que ele se tornou o governador do Egito, né, por providência divina, os irmãos dele foram buscar comida lá no Egito e ele então teve a oportunidade. Se ele fosse imaturo ainda, ele ia pensar em se vingar dos seus irmãos. Mas não, ele deu uma chance para os irmãos provarem que tinham mudado. Ou seja, ele esperava o melhor dos seus irmãos, apesar de ter sido traído pelos seus irmãos, tratado injustamente. Então, vejam a maturidade emocional de José, como ele cresceu nesse processo, né, do fogo da aflição. E, normalmente, a maturidade emocional ela é muito desenvolvida na vida com as dificuldades da vida, as dificuldades. Normalmente, as pessoas que não têm dificuldade nenhuma na vida são as que se desenvolvem menos do ponto de vista emocional, ok? Maturidade emocional. O fogo da aflição faz a gente crescer, ou a gente cresce e amadurece, ou então a gente se perde, né? E foi o caso de José. Ele cresceu, ele se tornou uma nova pessoa, tinha maturidade. Então ele deu uma chance para os irmãos provarem que tinham mudado, certo? E ele estava aguardando o momento certo para se revelar. E depois ele se revelou aos seus irmãos, perdoou os seus irmãos, né? Os irmãos ficaram preocupados de ele querer, quem sabe agora, descontar em cima deles, né? De querer revidar, não é? De se vingar dos irmãos, mas não, José não fez isso. E José cuidou deles ali, protegeu eles e depois trouxe o seu pai, o seu irmão Benjamim e todos os demais da família e cuidou de todos eles ali no Egito. Então vejam que transformação emocional de José. Não só emocional, mas espiritual também. Lembre-se, o nosso assunto aqui hoje é as duas coisas caminham juntas. Ou você cresce nas duas áreas, ou você regride nas duas áreas da sua vida. Espiritualidade, vida cristã, e maturidade emocional. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós fizemos aqui, apresentamos um raio-x para cada um avaliar a si mesmo. Você acha que você está mais para o lado imaturo ou maduro emocionalmente? Se você acha que você está mais para o lado imaturo, então vamos fazer alguma coisa aí, né? Vamos tomar alguma decisão aí para sair dessa... não vamos mais ficar patinando na vida, precisamos crescer, ok? Jesus está voltando e nós precisamos crescer na fé, no conhecimento, na maturidade emocional, ok?
Bem, vamos analisar mais umas coisas aqui. Sinais da maturidade emocional. Saber dizer adeus ao passado. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa imatura, ela às vezes fica presa ao passado. Acontece alguma coisa na vida dela e ela fica lembrando daquilo a vida inteira. Não consegue se livrar de determinadas circunstâncias, fatores, eventos que aconteceram, às vezes traumas que aconteceram na sua vida, ela não consegue se libertar. Então, vamos atingir a maturidade emocional, né? Nós temos que dizer adeus ao passado, limpar a dor do passado, perdoar se for preciso e ser livre para seguir em frente. Essa é uma característica muito importante da maturidade emocional, certo? Olha que interessante isso aí, presta atenção. Depois, segundo lugar, parar de reclamar é abrir caminho para mudanças. Normalmente, pessoas imaturas passam a vida inteira reclamando, só reclamando da sua própria vida, reclamando das circunstâncias, colocando a culpa das suas ações, a culpa do seu comportamento, né? Colocando a culpa de tudo que ela faz nas circunstâncias da vida, no governo, enfim, na família, a culpa é de todo mundo, menos dela. Então, olha aí, vamos parar de reclamar, vamos assumir a nossa vida e vamos para frente, porque é assim que se cresce, é assim que se amadurece. Terceiro lugar, outro sinal de maturidade emocional, reconhecer o sucesso dos outros. Entender que a vitória dos outros não significa que você falhou. Isso aqui é uma coisa importante, viu? A gente fica prestando atenção, às vezes tem gente que tem dificuldade em reconhecer o sucesso dos outros. Se uma pessoa alcançou sucesso, não significa que você falhou. Ora, a pessoa alcançou porque alcançou, né? Ela talvez tenha méritos para isso. E se ela alcançou, parabéns para ela. Nós não precisamos ficar com inveja de ninguém. Vamos aprender a reconhecer que os outros também obtêm vitórias na vida, graças a Deus, né? E não vamos pensar com isso que nós falhamos, não é? Não vamos levar para o lado pessoal isso. E tem gente que leva as coisas muito para o lado pessoal. Às vezes, a gente percebe isso até no relacionamento conjugal. Às vezes, tem marido que não gosta de ver a esposa se dar bem na vida. Que absurdo isso. Ou às vezes tem uma mulher, uma esposa que não gosta de ver o marido se dar bem na vida, ter vitórias. Não é? A vitória de um é a vitória de outro. E principalmente no casamento, né, que os dois são uma só carne, pelo menos deveriam ser. Mas isso pode acontecer também entre pais e filhos, pode acontecer às vezes entre amigos, colegas de trabalho. Não é? Vamos valorizar a vitória dos outros, isso é sinal de maturidade. Isso não significa que nós falhamos, cada um tem a sua vida. Não é? Outra pessoa pode obter uma vitória e nós também podemos obter vitória na nossa vida. A vitória pode ser de todos, e assim deveria ser. Número 4, qual outro sinal de maturidade emocional? Parar de ver as relações pessoais como um campo de batalha, onde tem que haver vencedores e perdedores. Sabe, a gente vive numa cultura muito forte de competitividade, né? Tudo a gente quer competir com os outros, porque a cultura ocidental é muito disso, né? Baseada na competição. Então, muitas vezes a gente olha para as nossas relações pessoais, às vezes marido e mulher, às vezes pais e filhos, às vezes com um amigo, vizinhos, às vezes com parentes. A gente quer competir em tudo, a gente quer sempre ser melhor, porque a gente quer ganhar em tudo, não quer sair perdendo. A gente tem que aprender que relações pessoais não significa competição, não significa competição, não precisa ter vencedores e perdedores. Na verdade, todos têm que sair ganhando. É assim que a gente tem que pensar. Quem é maduro emocionalmente sempre pensa no outro também, e não só em si. Não é? Não vamos levar tudo para o lado da competição. E número 5, aprender a se abrir emocionalmente. Compreender que vale a pena o risco da vulnerabilidade. Só assim é possível crescer. Isso é uma parte muito importante, sabe? Para atingir a maturidade emocional. A gente tem que aprender a se abrir emocionalmente. Tem muita gente que é travado, né, na área emocional. Não consegue expressar sentimentos,
Às vezes nem no casamento, que é o ambiente mais propício para isso, né? Onde existe ali uma certa cumplicidade entre marido e mulher, pelo menos deveria existir, e às vezes nem o marido, às vezes a esposa, não consegue se abrir, não consegue aprofundar sentimentos. E a gente deveria aprender a fazer isso também em outras áreas da vida, com os filhos, em algumas situações, também com amigos e tudo mais, né? Sempre calculando os riscos, lógico, disso aí, mas a gente tem que aprender a se abrir emocionalmente, não ficar fechado, travado, porque isso não vai gerar crescimento emocional, certo? Demonstrar vulnerabilidade não é a mesma coisa que fraqueza, não é a mesma coisa. Olhe para Jesus, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus chorou em algumas situações. Você quer mais vulnerabilidade do que isso? A pessoa chorar em algumas situações? Jesus não se preocupava com isso, ele era tão seguro de si que em algumas vezes ele chorou, porque o sentimento, a emoção era muito forte, chorou de tristeza ao ver como o pecado levava as pessoas para longe dele, chorou ali diante da cidade de Jerusalém, ao ver como aquela cidade havia rejeitado ele. Lembre-se, vulnerabilidade não é a mesma coisa que fraqueza, pelo contrário, ok? Então vamos crescer emocionalmente, maturidade emocional, isso é muito importante. Número 6, não se importar com o que os outros pensam de você. Isso é sinal de maturidade também. Né? Às vezes tem pessoas que ficam tão presas ao que os outros pensam dela, que ela não consegue fazer nada, não consegue crescer na vida, não consegue fazer algo diferente. Não é? Não deixe com que o que os outros pensam de você aprisione você na sua vida, certo? Não se deixe influenciar pelas expectativas que outros têm de você. Esse aqui é um ponto assim bem, assim, como que diz, é a pós-graduação da maturidade emocional, sabe? Você tem que estar muito bem emocionalmente, realmente, para você não deixar com que a expectativa de outras pessoas influencie a sua vida. Não vamos deixar que essas coisas aprisionem você, né? Nos aprisionem e a gente deixe de crescer emocionalmente. Número 7, aceitar as limitações e não se castigar pelos erros. É isso, saber que todos nós somos humanos, somos limitados. Ninguém é super-homem ou mulher maravilha para fazer tudo de modo perfeito. Não, nós temos limitações, tem um monte de coisas que a gente não consegue fazer, e é por isso que a gente precisa uns dos outros, inclusive, né? Então, temos limitações, às vezes erramos, vamos aceitar os erros de modo mais natural, não vamos nos castigar, impor culpa sobre nós por causa de erros que nós fazemos, aceitar o que não pode ser mudado e tentar melhorar aquilo que pode. Então, aqui, precisamos de sabedoria, né, para distinguir entre uma coisa e outra. Aquilo que você percebe que não pode ser mudado, vamos procurar aceitar. E aquilo que precisa melhorar, vamos fazer o máximo possível, certo? Tentar sempre melhorar. Então, olha, 7 sinais de maturidade emocional, para onde a gente tem que caminhar na nossa vida, certo? Então, aqui, essas 7 características é para você analisar a você mesmo. Como que está a sua vida? Será que você não está patinando na sua vida espiritual, sua vida cristã, justamente porque a sua vida emocional também está parada, está congelada? Você não está conseguindo crescer em direção à maturidade? Na vida, as duas coisas caminham juntas. Eu já percebi, analisando aí ao longo desses 27 anos de trabalho, a vida da minha principalmente, e a vida de outros, que essas duas áreas elas precisam crescer juntas, e assim nós vamos crescendo, né? E eu acho que quando essas duas áreas crescem juntas, nós alcançamos o que a Bíblia chama de santificação, ok? Muito bem, vamos para a parte final aqui então. Esse aqui talvez é o slide mais importante de toda a nossa apresentação. Por quê? Porque vem a pergunta, depois que a gente fez essa análise conosco mesmos, né, conosco mesmo, sobre como está a nossa vida, será que nós estamos maduros ou não? Talvez venha a pergunta para você,
o que está fazendo, o que está impedindo de eu alcançar essa maturidade emocional e também esse crescimento espiritual. O que está impedindo? Então, aqui eu vou colocar para vocês, diante de toda a observação que eu tenho feito na minha vida, de tudo que eu tenho conhecido a respeito do assunto, eu normalmente observo que tem duas coisas que são os principais obstáculos para as pessoas alcançarem essa maturidade emocional e também espiritual. Quais são esses dois maiores obstáculos? O primeiro deles é o que nós chamamos de pendências espirituais com Deus. Ou seja, como está a sua vida espiritual com Deus? Você realmente tem um relacionamento profundo com Deus? Se sim, parabéns. Se não, por que não? O que está faltando? Você não sente o amor de Deus na sua vida? Você ainda não percebeu tudo aquilo que Deus fez por você através de Jesus? O que está faltando você conhecer? Você precisa conhecer mais a Deus? Se você precisa conhecer mais a Deus, você tem gastado tempo para estudar a palavra de Deus, para você conhecê-lo mais? Você tem orado mais? Falta mais oração? Quer dizer, o que está faltando? Pendências espirituais com Deus. Falta aprofundar o seu relacionamento com Ele? O que precisa para você fazer isso? Então, analise, né? Faça essas perguntas todas para você e chegue a uma conclusão. Essas pendências espirituais com Deus são a causa número 1, porque nós não crescemos tanto nem na vida emocional e nem na vida espiritual, certo? Às vezes, a pendência espiritual com Deus é justamente, às vezes, a falta de perdão. A gente não se sente perdoado. Quem sabe essa é a sua situação? Alguma coisa que você fez na sua vida, que na vida espiritual, que você acha que Deus não te perdoou? Lembre-se, Deus pode perdoar tudo. É só nós buscarmos a Ele, que Ele vai nos perdoar. O sacrifício dele, a morte dele foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados, sem exceção. Não há nada tão grave, tão grande que nós tenhamos feito que Deus não possa nos perdoar. E o perdão dele normalmente vem acompanhado de poder para transformação. Amém por isso, né? Pelo Espírito Santo. Então, querido, se você tem alguma pendência espiritual com Deus, seja lá qual for, mergulhe fundo no relacionamento com Deus, peça perdão a Ele, aprofunde a sua experiência com Deus, para que você possa crescer também. E seja sistemático. Se você tem dificuldade com a disciplina nisso aí, você precisa dar os primeiros passos. Vai o primeiro dia, vai o segundo, vai o terceiro. Dê os primeiros passos, viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o todo, vamos dizer assim, né? Mas se preocupe com um dia de cada vez. Bom, a segunda pendência emocional a segunda pendência, o segundo grande obstáculo para você atingir a maturidade emocional, qual que é? São as pendências emocionais com familiares. Olha, isso aqui também eu tenho percebido que é importantíssimo na vida. O que significa isso? Muitas vezes nós não crescemos na nossa vida emocional e nem na vida espiritual porque nós temos problemas para resolver com familiares. Às vezes é um trauma que você sofreu por causa do seu pai ou da sua mãe, que trava a sua vida e você não consegue progredir, não consegue crescer. Você precisa resolver isso. Como você resolve? Olha, você pode resolver diretamente com Deus, através da oração, buscar força para daí resolver o caso diretamente com a pessoa envolvida, né? Pode ser o seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã, alguém da família. E se você não tiver meios e não alcançar força, nem talvez nenhum conhecimento para resolver o assunto, você pode buscar um profissional de saúde, um psicólogo, um terapeuta familiar, para você tentar resolver o problema. Mas você não pode deixar que coisas, essas pendências com familiares, com alguém da família, trave a sua vida, né? Congele você e você não consiga progredir na sua vida. Tem pessoas que às vezes ficam anos, 10, 20 anos, sem conseguir crescer muito na vida, do ponto de vista emocional, porque tem pendências para resolver com a família.
às vezes com a mãe, às vezes com o pai, às vezes com o irmão, e é assim que funciona. Se você está nessa realidade, ou se essa é a sua realidade, não tenha medo, não sinta vergonha, porque você não é o único. Eu repito, esse mundo é cheio de injustiças, esse mundo é cheio de problemas, e muitas vezes os problemas grandes, os traumas, estão na nossa própria família, família de origem, principalmente. Então, eu estou aqui animando você a você resolver essas pendências para que você tenha o caminho aberto para crescer emocionalmente, atingir a maturidade completa e para você crescer também espiritualmente na sua vida cristã. As duas coisas caminham juntas e não deixe que pendências com alguém da sua família sejam um obstáculo para o seu crescimento. Não deixe isso acontecer. Se você realmente tem problemas graves a resolver, resolva-os. Repito, às vezes você consegue buscar força em Deus para fazer isso, para chegar na pessoa envolvida e resolver alguma pendência, ou se você não tiver, busque um profissional de saúde para te ajudar. Saúde emocional, né? Um psicólogo, um terapeuta familiar que possa lhe ajudar. E você, aqueles que conseguem resolver essas pendências aqui, tanto espirituais com Deus e também as pendências emocionais com os familiares, são as pessoas que têm um caminho aberto, o caminho aberto para o crescimento emocional e também espiritual, ok? Muito bem, aqui eu termino com essa ilustração aqui. Eu achei muito curiosa essa charge que um dia eu peguei aí no local, né? E uma lagarta, então, está olhando ali a borboleta na sua frente e ela diz para ela, olha, você está tão diferente, né? E a borboleta responde para ela, olha, eu estou em paz com Deus e com a minha família. Ah, isso aí. Então, você quer sair do nível de lagarta para atingir o nível de borboleta na sua vida? Então, é simples, né? Resolva as pendências com Deus e as pendências com seus familiares também. E cresça para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você, que essa reflexão possa nos fazer assim pensar quão importante é esse processo de maturidade emocional. Olha, por exemplo, o caso de José que eu citei, né? O exemplo bíblico. Ele só atingiu o nível que ele atingiu, porque ele foi jogado na fogueira e na fogueira, longe do seu pai, ele conseguiu se resolver emocionalmente. Ele aprendeu a lidar com frustração, ele aprendeu a ser paciente, aprendeu a lidar com ansiedade, ele foi crescendo, 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 sempre segurando no braço de Deus. Até o dia que ele conseguiu resolver as pendências, né, com os seus familiares. E isso foi importante. Aí libertou ele e ele conseguiu atingir a maior maturidade possível, com certeza. Qual é a sua história? O que é que está te prendendo? Qual qual a realidade que você está vivendo? Seja ela qual for, entregue o seu caminho ao Senhor, confia em Deus e o mais Ele fará. Essa é uma promessa para você e para nós todos, mais uma vez. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai bondoso, agradecemos imensamente por essa reflexão da Bíblia. Aprendemos, ó Pai, que a nossa vida emocional, ela é tão importante quanto a vida espiritual, porque as duas áreas da nossa vida devem nos ajudar a alcançar a santificação. Nós crescemos tanto numa área quanto na outra, e quando nós temos uma dessas áreas que fica travada, nós impedimos o crescimento dessa outra área também. Então, nós aprendemos isso hoje, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude a vencermos todos os obstáculos que estão na nossa frente, com coragem, com determinação, com sabedoria, se necessário for, pedir ajuda de um profissional de saúde, mas principalmente com o Senhor, com a força que vem do céu, possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, obrigado pela audiência aí, né, pela participação de todos, pela presença, obrigado porque você acompanhou esse vídeo.
que a palavra de Deus esteja no seu coração mais uma vez durante esses próximos dias. E continue conosco assistindo os vídeos aqui desse canal da nossa igreja, que você está aí sintonizado. E compartilhe o link, o endereço com outras pessoas para que outros também possam ouvir essas mensagens. Que Deus lhe ajude, que a paz de Cristo esteja com você, é o nosso desejo e oração também. Que Deus abençoe e fique sempre conosco aqui.